não se belisca de maneira alguma a boa imagem do país. Aliás, pelo contrário, isto mostra que Moçambique tem instituições que fiscalizam a transparência, que o governo de Moçambique tem estado atento a este tipo de situações, porque se formos a ver, nos últimos anos foram criadas pelo menos 3 grandes instituições a nível de transparência judiciária, seria, portanto, o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que foi também o Gabinete Central de Combate aos Crimes Transacionais, a criminalidade organizacional e transnacionais, chamado GICOT, e também o Gabinete de Recuperação de Ativos. E isto, portanto, certamente que se não fosse este tipo de atenção por parte do governo de Moçambique em criar instituições fortes, instituições fiscalizadoras que possam, portanto, zelar por isto, provavelmente não teríamos muitos casos desses. Aliás, se formos a ver, em algumas outras realidades, esses casos podem ser postos, portanto, em circulação, podem ser, portanto, denunciados, mas depois não vemos um acompanhamento. Olha, e quando temos um país que apresenta, digamos, peixe graúdo, passa a expressão, não é? Para este tipo de situações significa que é um país comprometido com o combate à corrupção. Ora, e é preciso também não ficar por aí. É preciso que se vá buscar todos aqueles, se for uma teia, portanto, criminosa, que vai se buscar todos aqueles que estiveram envolvidos nesse tipo de situações para, portanto, fazer essa justiça. Agora, me parece, normalmente quando são esse tipo de crimes, por aquilo que é a experiência no trabalho judiciário, é que esse tipo de crimes muitas vezes são praticados, não são grupos grandes, porque estamos a falar de comissões, cobrança de comissões, diferentemente, por exemplo, de um crime de rapto, que envolve operativos, envolve informadores, informantes, etc, etc. Aqui estamos a falar de uma questão que a pessoa chama para o gabinete e diz, olha, queres esta solução, queres, portanto, este resultado, dá-me, portanto, esta comparticipação. Então, basicamente, eu penso que, em termos de imagem internacional, até acaba dando uma boa imagem de que em Moçambique, como dizia, portanto, o doutor Jaime, em Moçambique não há pessoas intocáveis, em Moçambique ninguém está acima da lei. Então penso que é basicamente isto. Isto mostra claramente, internacionalmente, que Moçambique está no bom caminho no combate à corrupção. Mas tinha que ser a sociedade civil a despoletar este caso e não o governo por si, através deste mesmo gabinete de combate à corrupção. Sim, portanto, entende-se que seja a sociedade civil, porque isso tem a ver também com a confiança por parte dos empresários. É difícil, por exemplo, um empresário que entrou num esquema de corrupção, se eventualmente, porque pode ter entrado, porque para ele saber que houve esse 10%, significa que em algum momento ele teve que aceitar ou negar. E há uns, podemos dizer que não, mas há alguns que aceitam, infelizmente, mas também há outros que dizem que não, isto é contra os meus princípios, porque outros empresários podem estar preocupados eventualmente em ver os seus... Há probabilidade também de alguns empresários serem arrolados neste processo, também como coniventes, podemos chegar até esse extremo, Sim, apesar de terem... Exato, eu dizia porque a corrupção é um crime de comparticipação necessária e significa que muitas vezes tem que haver um corruptor e um corrompido. E há situações que passaram, não é? Provavelmente, em termos de estatísticas, em termos de probabilidades, há situações em que a coisa passou, mas não houve denúncia, mas que depois, eventualmente, podem ficar encorajados em denunciar, porque às vezes nós ficamos com a impressão de que aquela pessoa é intocável, está numa posição de prestígio a nível do Estado, então o denunciar seria, portanto, seria algo que não desse resultados, mas que eventualmente, havendo este tipo de casos, há, portanto, um maior incentivo para poder haver denúncia. Mas isto depois, em termos da lei, há alguns incentivos, portanto, para pessoas que foram vítimas dessas situações, há incentivos legais que tiram, portanto, a pessoa da criminalidade para, portanto, poder recolher melhores provas e, portanto, punir aquelas pessoas que verdadeiramente cometeram o crime. Jaime,